Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do Roda Viva, o maior programa de entrevista da TV brasileira, que hoje recebeu o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, estão convidados a continuarem conosco, porque a partir de hoje, a TV Rio Branco, através do programa Tribuna Livre, vai promover uma rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Rio Branco, com os 4. Tá? Nessa sabatina, nós vamos receber hoje o candidato do MDB, Marcos Alexandre, amanhã o candidato do Partido Novo, o deputado Emerson Jarude, no dia 9, o candidato do PL, Tião Bocalon, e finalizando, no dia 10, o candidato do PSB, o médico Genilson Leite. Seja bem-vindo, Marcos Alexandre, você que abre essa rodada de entrevistas. Muito boa noite. Boa noite, Muniz. Boa noite ao Osmi e ao Boa noite. Muniz. Boa noite, principalmente para você que está em casa nos assistindo. Quero dizer da honra que é estar aqui, desejar uma excelente semana. Estou aqui pronto para tratar dos problemas e das soluções, falar das propostas. Estou trazendo aqui o nosso plano de governo, um plano que foi amplamente discutido e elaborado com base nos desafios que temos para a nossa capital. Então, é uma alegria muito grande estar aqui à disposição dessa tão importante bancada de entrevistadores. Muito bem. Claro e evidente que a TV Rio Branco também deverá promover debate com os 4 candidatos. Agora, a emissora entende que esse formato também de entrevistas serve para os candidatos apresentarem seus planos de governo, defenderem suas ideias e, claro, tirar, para você também, telespectador, eleitor, tirar suas dúvidas sobre qual o melhor candidato, qual aquele que vai merecer, então, o seu voto. Seja bem-vindo mais uma vez, Osmir Lima, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, doutor Narciso Mendes. Também, igualmente, boa noite. Osmir, por gentileza, faça a primeira pergunta ao nosso convidado. Bem, primeiro a alegria de tê-lo aqui, Marcos Alexandre. Você foi prefeito de Rio Branco já. E agora tem até um plano de governo. Eu pergunto inicialmente, esse plano de governo, ele foi feito junto com a sociedade ou eminentemente com técnicos? E em seguida, vamos lá. Você me responda também, que tá, uma coisa liga a outra, quais os principais problemas que vocês conseguiram ver na cidade de Rio Branco e que solução estão dando para esses problemas? Tá certo. Primeiro, eu quero dizer que a construção do plano começou com um trabalho feito pela Fundação Ulisses Guimarães, do glorioso MDB, que você bem conhece. Isso. A Fundação tem um programa chamado Rodas Democráticas. E nós percorremos as 10 regionais urbanas, eu, Flaviano, André Ariosto, a equipe da Fundação Ulisses Guimarães, do MDB, fazendo uma ouvidoria, um trabalho de reunir nas comunidades e ouvir aquilo que a população esperava a partir do ano que vem, de soluções e os problemas principais. Então, esse trabalho foi feito no ano passado, nos últimos quadrimestres do ano passado. Depois, quando o ano vira, a gente inicia um trabalho com uma equipe técnica multidisciplinar, que foi da saúde, educação, infraestrutura, e aí a gente fez visitas nos bairros, eu pessoalmente, reunindo aí já a comunidade, e também contamos com técnicos que trabalharam conosco e técnicos qualificados. O nosso plano foi conduzido pelo professor João Correia, com a coordenação também do Dr. Thor Dantas, do Thor, Sim. médico, e uma ampla equipe de técnicos que nos ajudaram a compilar e analisar. Agora, o que eu tiro do plano, Osmi? Que tem coisas que são problemas hoje que já não eram problemas na gestão que eu estava, não do tamanho que estão, falo com humildade. Transporte, por exemplo, a gente sai de 180 ônibus e 2.100.000 passagens comercializadas ou passageiros para 80 ônibus, Narciso, e menos de 800.000 passageiros. Nosso transporte andou para trás muito. 5 terminais de integração, 3 fechados. A idade média dos ônibus, que era 5 anos, hoje passa de 10. Ônibus vieram em fim de carreira. Então o transporte é um problema.
o sistema de água é talvez o mais grave junto com a manutenção de ruas. Quando eu fui prefeito, quem administrava o sistema de abastecimento era o DEPASA, portanto, o governo do estado. E ele ficou durante os 5 anos da administração do governador Gladson. O prefeito vai lá e pede de volta o sistema, o governador assina com um sorriso no rosto, com o prefeito dizendo que ia pôr água 24 horas. Mas a reversão não veio acompanhada de investimento, o Narciso é engenheiro, sabe bem. Não fez manutenção da ETA, não cuidou da captação, não construiu novos reservatórios. Então hoje nós estamos com um sistema de água em colapso, muitas e muitas comunidades, bairros, pessoas sem água em casa com regularidade, ou sem água total, ou uma vez, 2 por semana. Então água, manutenção de ruas, porque a prefeitura passou 3 anos sem fazer a manutenção corriqueira, veio fazer agora no mês da eleição, numa correria danada, né? Então eu destaco o transporte, abastecimento de água, manutenção de ruas e também 2 coisas que me preocupam: a saúde. 6 anos se passaram, foi feito um posto de saúde novo, eu construí 28 quando era prefeito. E a educação, que tem hoje 2.500 crianças a menos em sala de aula do que tinha quando eu era prefeito. Essa é uma explicação que eu espero que a gestão dê, porque até agora eu só vi, vai para lá, vem para cá, mas não explica. Não se entregou uma escola nova nessa atual administração, pelo contrário, fechou 4 escolas e fechou creches comunitárias e fechou pré-escola e creche com as igrejas que a gente tinha. E nós temos uma matrícula de 2.500 crianças a menos. Então, são essas as coisas que inicialmente eu destaco aqui. E as soluções, ao longo da entrevista, eu vou passar. Doutor Narciso Mendes. Doutor Marcos Alexandre, eu particularmente considero a sua candidatura bastante simpática, diria até empática. Mas eu fiz uma continha rápida aqui. Durante 64 meses, 48 no seu primeiro mandato e 16 quando você foi reeleito, você provou de uma fruta chamada Prefeitura de Rio Branco. E lá no meu Nordeste tem uma expressão que diz que quando a gente gosta de uma fruta, a gente tende a engolir até o caroço. O senhor gostou de ser prefeito? Narciso, eu já tive na administração pública, já fui secretário adjunto de planejamento, depois eu fui diretor-geral do DERAC, numa função de chefia, né, de coordenador, de líder, e tive a honra de ser prefeito por quase 6 anos. Dos trabalhos que eu participei, a prefeitura foi o que me deu assim aquele sentimento de que eu estou ajudando a mudar a realidade de uma cidade, de melhorar indicadores. Então, eu acho que das 3 esferas de poder, prefeitura, os 3 patamares, prefeitura, governo e governo federal, aquele que o gestor está mais perto do povo, que uma decisão mais tem resultado numa comunidade é a prefeitura. Acho até que todo governador tinha que ser prefeito antes, porque ele teria ali uma escola de gestão, a prefeitura é uma escola de gestão. Então eu posso dizer que é uma realização, sim, você poder ajudar a cidade que você ama, que você mora, de tomar a decisão de construção de um posto de saúde, uma creche, passar agora no Cabriúva, na Baixada, e ver que aquela creche foi a gente que fez, de passar no Carandá, no Jequitibá, lá no Calafate, no Aroeira, comunidades simples, humildes, que tem lá uma escola, Osmi, para 250 crianças, de saber que tem avenidas e ruas que a gente fez, que tem 28 postos de saúde espalhados pela cidade. Então, isso me dá muita alegria. Mas também tem uns momentos de dificuldade. A enchente de 2015 foi uma grande provação da minha gestão, que foi a maior da história. Agora, quando você fala essa história da fruta, é porque, por que voltar? Por que ser candidato de novo? Né? Eu acho que essa é a pergunta. Já foi prefeito 2 vezes, mas o que me motiva é o que eu escuto na rua. Eu vejo o povo chamando. Majoritariamente, eu falo com humildade, tá, Narciso? Tá, Osmi? Majoritariamente, eu entendo que o povo quer mudança, dada a condição que está. Então, é um chamado. As pessoas
Por que você não põe o nome? Por que você não vem? Tem experiência, já foi prefeito, nós te vimos trabalhar. O resultado disso nós vamos saber no dia 6. Mas eu vou fazer a minha parte. Então, sim, ser prefeito foi um motivo de honra. E uma alegria poder ajudar a nossa cidade. Eu escuto, de vez em quando, pelo menos, não, o Marcos Alexandre deixou o PT porque o PT está em baixa. E ele vai para um partido como o PMDB, mas ainda com aquele mesmo vontade, porque foi criado dentro do PT. O que você responde a isso aos seus adversários? Olha, Osmir, os mesmos que apontam hoje o dedo para mim são aqueles que já trocaram de partido diversas vezes. Se a gente pegar o prefeito, Boca, ele trocou de partido 9 vezes. Já teve vinculado ao PT? De um lado para outro. Foi secretário do Jorge, não foi? Quando era secretário... No primeiro governo. Do Jorge? Foi. Estava lá na Frente Popular. O Márcio Bittar até para a Rússia foi fazer curso lá. Era de esquerda, foi para o PPS, PCB, depois foi para o centro, depois foi para a direita. Deve ter trocado aí pelo menos umas 8 vezes de partido. Então, assim, o que essas pessoas querem tirar é o meu direito de trocar de partido. Elas têm o direito, mas elas querem tirar o meu direito. Então, para mim, esse é um debate que tenta colocar uma cortina nos problemas da cidade. O buraco na rua não tem partido, o ônibus que deixou a pessoa esperando não tem ideologia política, a falta d'água não tem cor partidária. E eles tentam colocar esse debate para evitar o debate do que é importante, que é os problemas da cidade, que são os problemas da cidade. Então eu encaro com naturalidade. Primeiro, Osmir Narciso, eu me filiei a um partido aos 34 anos de idade. Até essa idade, eu não tinha filiação partidária. Eu não tive uma militância na infância, na juventude. Eu sempre tive... a minha vida foi muito difícil na infância. Venho de família pobre, estudei em escola pública a vida toda. Então, para poder ir superando um desafio após o outro, eu estudei muito. Um aluno de escola pública conseguir entrar numa faculdade pública é quase impossível na minha época, na década de 90, só entravam os alunos de escola particular. Então, assim, eu sempre me dediquei a isso para poder superar os desafios da vida. Fui secretário de planejamento, fui secretário adjunto, fui diretor-geral do DERAC. Já no final do meu mandato no DERAC foi que eu fui me filiar e aí ser candidato em 2012. Então, assim, eu acho que esse debate é um debate que às vezes o pessoal tenta colocar, mas o que eu escuto na rua é a preocupação dos problemas da cidade. E encaro com naturalidade. Um ciclo se cerrou e eu entrei e saí pela porta da frente, preservando as amizades, porque eu acho que a amizade que a gente faz com verdade, com honra, vai para a vida toda. Então, eu não saio de uma casa falando mal dela. Porque eu acho que a gente não pode também ser ingrato. Você passou por um time de futebol, agora o time não presta mais. Mas os ciclos, eles se encerram e começam outros. E eu comecei o ciclo no Glorioso, já estive aqui, já dei entrevista sobre isso, estou muito feliz. E o nosso arco de aliança, ele vai da esquerda, centro e direita. Nós temos republicano na nossa aliança, nós temos PRD, que era o PTB e o Patriota. Nós temos o AGIR, nós temos o centro, com o MDB e o PSD, e temos os partidos de centro-esquerda também. Todo mundo que quer mudança é bem-vindo na nossa aliança. Ô Marcos Alexandre. Doutor Narciso, a gente vai ao intervalo, o senhor volta com a pergunta, ok? Tá. Vamos fazer então o primeiro intervalo comercial e certamente você não vai mudar de canal porque o programa está bom e a tendência é ficar ainda melhor. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Se você ligou agora o seu televisor no canal 8.1, TV Rio Branco Rede Cultura, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui a receber hoje o candidato do MDB, Marcos Alexandre, abrindo essa rodada de entrevistas com os 4 candidatos à Prefeitura de Rio Branco.
Vamos movimentar a câmera aí, meu amigo Macedo, para registrarmos aqui, mais uma vez, a presença do Daniel Cabral, nosso chargista, caricaturista. Daqui a pouquinho, ao final do programa... Daniel, você me ajeita aí, hein, Daniel? É, tá dando uma caprichada aí. Me ajeita aí, me ajeita aí. Você pode até usar na propaganda, né? Se ficar legal, né? Eu mando para a esposa primeiro, ela aprovando. Registrando também aqui as presenças dos jornalistas, André Fornec e Antônio Klemer, acompanhando, assessorando aí. Queria só fazer uma observação, Sim. como você falou. Desculpe, André, mas quando ele falou, nós temos, Clemente tem uma grande virtude. É ser botafoguense. Pela primeira vez, depois de 95, eles vão sair da amargura. Eu acho que esse é o ano do Botafogo. Também ninguém merece esperar tanto. Sejam bem-vindos os nossos colegas jornalistas Antônio Klemer e André Fornec. Ok? Doutor Narciso. Doutor Marcos Alexandre, eu abandonei a política ou a política me abandonou? Cada um que faça a análise que quiser, viu, Osmir? Também não sei te responder a isso. Porque, no meu entender, as democracias se assentam nos partidos políticos. E os partidos políticos são responsáveis pelas suas candidaturas. Exato. Acontece em todos os países da União Europeia, acontece nos Estados Unidos, que é uma das nossas referências. E aqui no Brasil, partido político virou legenda de aluguel. Com exceções, né? Com muito raras exceções. Por exemplo, eu acho Ciro Gomes um político altamente inteligente. Mas já passou por 10 partidos políticos. Jair Bolsonaro passou por 9 partidos distintos. Isso degenerou os nossos partidos políticos de tal sorte que estão tentando fazer de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, uma preliminar para as eleições de 2026. E olha que triste coincidência, nem o PL de Jair Bolsonaro e nem o PT do Lula tem candidato a prefeito. Analise essa situação. Olha, Narciso, eu penso que essa questão partidária, quando eles instituíram a cláusula de barreira, tentando criar um ambiente para que a gente tivesse partidos fortalecidos, porque você não é candidato se não tiver filiado a um partido. Se não me engano, nos Estados Unidos você pode ser candidato avulso, né? Pode. Você pode ser candidato sem... Lá Sem só partido. tem 2 partidos, e se você não tiver em nenhum deles, você ainda pode ser candidato. Pode. Aqui no Brasil, para ser candidato, tem que ter uma filiação. Mas a fidelidade partidária hoje, ela está mais na coerência da atitude do que na própria legislação. Porque quando chega ali, no final do mandato do parlamentar, tem uma janela que ele pode se filiar em qualquer partido. Maior vergonha ainda, né? Então, tá ali, se não me engano, é no 7º mês anterior à eleição, que é o mês de março, ele pode sair e ir para qualquer partido sem descumprir. E esse a dispositivo fidelidade ainda tem o nome de janela É, partidária. janela Janela é o lugar por onde se foge, não pela abertura onde se entra. Não é a e sai. porta, é a janela. Né? Então aí você avalia que hoje, em muitas questões, o interesse mais pessoal está acima até das questões partidárias. Eu não vejo política forte se não houver uma política partidária forte. Eu acompanho agora há meses o trabalho da Fundação Ulisses Guimarães. Trabalho de formação política, trabalho que é feito nos bairros, que leva o nome do Ulisses Guimarães, que foi o grande... E aqui eu estou falando na frente de constituintes. Que foi a escola de onde Osmir aprendeu as Exatamente. primeiras lições, não foi, Osmir? Que é constituintes. Eu tenho a honra de dizer que fui amigo dele. É, né?
Então, aí você tem um trabalho de formação política cidadã, da pessoa poder... E depois escolher o seu partido. A Fundação Luiz Guimarães, ela faz um trabalho extraordinário, inclusive para quem não tem nem filiação partidária. Mas o que eu vejo é que isso embaralha a cabeça do eleitor. O eleitor, quando vê a discussão política de partido e vê as mudanças constantes, aí eu acho que hoje está levando o eleitor mais para a pessoa do que para o partido. Está levando o eleitor a escolher a pessoa do que escolher o partido na questão do voto, em muitos aspectos, né? Em relação a antecipar a eleição nacional, eu vejo que os grandes centros, esse debate naturalmente aconteceria, como é São Paulo, que é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes, mas no restante das regiões, eu acho que o que tem que estar em pauta é o problema da cidade, é uma eleição local, é uma eleição de onde as pessoas moram, é no bairro, é na rua, é ali a questão da unidade de saúde que tem que funcionar, é a escola da criança, é o transporte que você precisa. Agora, uma cidade como São Paulo, do tamanho que é e o que representa, a maior cidade da América Latina, é claro que ela teria esse campo de batalha nacional. Mas eu acho que no caso de Rio Branco não, acho que aqui o foco são os problemas. Meu candidato a prefeito de Rio Branco, há um problema grave nacional. Dizem, eu não tenho com exatidão esses números, mas mais ou menos aproximado, que a União ficaria com 70% dos recursos arrecadados do povo brasileiro, 20% seria distribuído a todos os estados e 10% aos municípios. Não sei se esses dados são tão reais assim. Mas é mais ou menos aí mesmo. Né? Mas, para São Paulo, isso não tem a menor necessidade desse recurso. São Paulo tem recurso próprio, você sabe? Se é originário de lá, sabe que São Paulo tem riqueza própria. Hoje, o grande drama, inclusive que a minha instituição Maçonaria defende muito para o Brasil, é o combate às desigualdades regionais e às desigualdades sociais no Brasil, que são graves. Só para ter uma ideia, o Acre, um pouco mais de 50%, vive de Bolsa Família. Tem município brasileiro que 73% do Brasil, do município, vive de Bolsa Família. Ora, o Bolsa Família é uma necessidade emergente, é preciso sim, né? Mas eu não li ainda o que foi aprovado pelo Congresso. O Congresso já concluiu a reforma tributária, né? Eu não sei, vocês devem estar acompanhando essa reforma. Eu não sei o que melhorou para os municípios, porque você, como disse, o cidadão vive no município. Eu não sei se... Eu sei que parece-me que está sendo penalizado mais uma vez a classe média brasileira. Aumentando de 26 para 27 e tal, imposto de renda, esse negócio todo. E os ricos continuam a não pagar o imposto devido. Você sabe que hoje os municípios vivem muito na dependência da União, do governo federal e algumas vezes dos estados. Você tem uma equipe que está acompanhando essa reforma tributária, porque eles queriam, inclusive, criar uma comissão onde era de acordo com o peso do estado, que seria muito ruim para nós da região norte e nordeste? Olha, Osmir, a reforma tributária é necessária. Sim. O Brasil tem uma complexa lei tributária que é até difícil de compreender. A principal medida na reforma tributária é o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que vem a substituir o ICMS, para tentar evitar a famosa guerra dos impostos, o estado que produz, o estado que consome, aonde arrecada, as alíquotas diferenciadas que tem Brasil afora, que explica um pouco essas desigualdades, porque quando você não é um centro produtor e é só um centro consumidor, como é a região norte, na sua maioria, à exceção da Zona Franca, que aí já é uma outra questão, né?
a gente sabe que você acaba concentrando a produção no local, centro-sul do país, produção industrial, e abastece as outras regiões e fica nessa relação de produção e consumo. Mas o Congresso está debatendo nesse semestre a regulamentação, porque a reforma tributária ela vai ser implantada aos poucos, porque a mudança é muito grande. No caso dos municípios, é o ISS, a principal receita municipal. Eu não sei até que ponto nós teremos mudança nisso. O Fundeb... Porque o ISS é muito insignificante, né? No caso nosso, ele melhorou no caso de Rio Branco, porque nós implantamos a nota fiscal eletrônica. Nós fizemos reforma do Código Tributário Municipal quando eu assumi a prefeitura. 2013 para 2014 nós saímos do papel. Então, se você prestava um serviço para a prefeitura de Rio Branco, era no bloco de nota lá, era no papel. E fizemos a nota fiscal eletrônica, sem aumentar impostos, melhoramos a arrecadação com a nota fiscal eletrônica, e isso facilitou muito. Eu tive até esses dias visitando empresas de contabilidade, como a Decarne, que era uma das que cobravam essa mais modernidade na administração tributária do município, e nós fizemos isso, na época, com apoio da Federação do Comércio, apoio e participação, e da Associação Comercial. O Fundeb, ele está vinculado, as receitas do Fundeb, ao que se arrecada do ICMS. Ele pode sofrer uma alteração em relação a isso, mas a reforma que teve no Fundeb garantiu mais recursos para os municípios. Melhorou essa questão, melhorou. Então, assim, ainda está cedo para a gente fazer essa avaliação, porque o Congresso está discutindo a regulamentação, está discutindo a regulamentação. Correto. Mas o esforço que os municípios têm é de melhorar a receita própria. E a principal é a receita sobre serviço. Uma cidade com a economia funcionando, que aí é aquilo que eu bato na tecla, é porque hoje você vai no calçadão e parece que todo dia é feriado. O movimento é um movimento muito ruim. O centro da cidade, ele está hoje sofrendo muito. O nosso comércio sofre. É muita gente indo embora para Santa Catarina, para João Pessoa. Quem está vendendo mais é quem está vendendo sacola e mala para quem está indo embora do Acre. A economia nossa não reagiu. Pós-pandemia, muitos estados já tiveram uma melhoria nos índices econômicos, e nós não. Entra verão e sai verão, é promessa de que vai ter obra, de que vai construir casa, 1.001 casa de madeira num dia, não fez nenhuma, de que ia produzir para empregar, promessa e promessa, e o povo está desempregado. É o que eu vejo na rua. Então nós temos que melhorar a economia, porque na hora que o dinheiro circula, os serviços acontecem, a prefeitura arrecada mais. Mas eu concordo contigo, a dependência nossa hoje de repasses da União é enorme. E uma das lutas que a gente tinha, Narciso, que aí o que chamamos de pauta municipalista, é para que houvesse uma desconcentração dos recursos da União, para que os estados e os municípios pudessem ter uma maior participação do orçamento do que se arrecada. Candidato Marcos Alexandre, você comprovou com as suas últimas respostas que a legitimidade do voto, ela deveria ser considerada do voto do vereador, que é o mais legítimo, por incrível que pareça. Aí vem o prefeito, aí vem o governador, nem 20% dos acreanos tiveram contato com o governador que veio ser eleito. E com o presidente da República, às vezes 0%. Então, eu acho que a nossa democracia precisa priorizar e atender profundamente a base do sistema, que é a eleição dos prefeitos e dos vereadores, que são esses, os cabos eleitorais dos deputados estaduais, dos deputados federais, e assim se vai. A minha pergunta agora é, se eu perguntasse qual seria a sua prioridade se eleito, eu estava lhe restringindo, lhe tolhendo muito. Eu pergunto, para além das naturais opções, educação pública, saúde pública e segurança pública, quais são as suas outras opções? Narciso, olha... O Marcos Alexandre, você responde no próximo bloco, tá bom? Ok. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com a terceira e última parte
do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 Rede Cultura. Até já. Muito bem, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Você do centro, da periferia, da zona rural, da zona urbana, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você de Senador Guiomar, ou Quinari, como queiram, você de Porto Alegre, cidade histórica, Bujari, parte de Sena Madureira, Acrelândia, nesses municípios, também em Capixaba, a gente chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades, você nos prestigia pela NET, HDTV Canal 15 ou pela internet, por meio do portal orriobranco.net e ainda pelo nosso canal no YouTube. Siga-nos nas redes sociais, @orriobranco. Doutor Narciso, o senhor quer saber quais são as prioridades do candidato Marcos Alexandre? As opções, que as prioridades são sempre essa tríade. Vamos lá, então. O Narciso O Narciso tem muita razão quando ele pergunta, porque se você fizer uma pesquisa qualitativa, Narciso, e a pergunta é muito inteligente, sempre a saúde está liderando, junto do trabalho e renda, aí vem segurança, infraestrutura, então sempre essa tríade, como tu coloca, de educação, saúde e segurança, está na pauta, está na ordem do dia de qualquer pesquisa qualitativa. Exato. Mas o que eu quero incluir, que também na minha visão é saúde, é a questão do abastecimento de água. Como falar em saúde num bairro que está 10 dias sem água? Essa semana eu tive no Jorge Lavocá, hoje eu tive no Santa Mônica, perto ali do Novo Horizonte. É uma semana sem água. 3, 4 dias, 5 dias, sem perspectiva. Não tem... hoje o nosso sistema de tratamento de esgoto, o pouco que se tinha já não está funcionando. Então... investir em saneamento demora para aparecer e muita gente não faz. É um problema. Mas eu, como engenheiro, vou ter a primeira oportunidade de cuidar, se o povo me der a honra de ser prefeito novamente, já que quando eu fui não era do município, do abastecimento de água da cidade, que os grandes investimentos foram feitos na época do Flaviano e do Mauri, que foram os reservatórios. E na época do Jorge, a ETA 2 foi construída. Então nós temos 2 ETA precisando de reforma, de ampliação, precisamos melhorar a captação, precisamos refazer aquela torre de captação, que ela é o plano A de captação, o plano B seria o flutuante, que hoje nós estamos só no emergencial, eu posso dizer no improviso, e a equipe do SAEB é uma equipe guerreira que está segurando do jeito que pode. Mas veja bem, ao invés de investir no sistema de água, o prefeito gasta R$500 mil numa fonte para a água ficar desperdiçando na frente da prefeitura. Então, na frente do gabinete do prefeito, a água está indo pelo ralo, que foi inaugurada naquela festa da macaxeira, que ele gastou mais R$2 milhões para ficar medindo macaxeira na frente da prefeitura. Então, prioridade de investimento. Saneamento precisa emergencialmente de um volume de recursos. Nosso plano detalha isso, para captação, distribuição e construção de novos reservatórios. E eu cito também a questão do transporte, que aí aflige aquela população mais humilde que precisa de transporte coletivo, que além de reduzir linhas com a redução dos ônibus, nós estamos hoje com os terminais fechados, então o sistema deixou de ser um sistema minimamente inteligente de integração bairro a bairro. Nós vamos construir, além de reabrir os 3 terminais que foram fechados, Cidade do Povo, Adalberto Senna e Xavier Maia, Adalberto Senna e São Francisco, nós vamos construir o terminal urbano do 2º distrito. Quem está na Vila A, que vai para a Fundação Hospitalar, vai integrar ali próximo à corrente, ao invés de ir lá no centro da cidade, atravessar o rio, para voltar para a Fundação Hospitalar. Vamos construir terminal no Calafate, vamos construir um outro terminal ali no Benfica, para as linhas dos ramais que vão até o top 15. Então, eu incluiria nessa lista transporte e saneamento, além da manutenção de rua, que isso aí é dever de todo prefeito. E a gente está com isso muito precário. O prefeito ficou 3 anos dizendo que não ia trabalhar na Rua do Povo. Ora, se não trabalha na Rua do Povo, vai trabalhar na rua de quem? E a gente tem aí um conjunto de 700, 800 ruas há 4 anos sem manutenção. Mas, Marcos Alexandre, o que você faria
de imediato, fora essa série de prioridades que possa ter e o seu próprio plano de governo, o que é que tem hoje em Rio Branco que precisa ser imediatamente corrigido no seu ponto de vista, tá? Que vem prejudicando muito a população? Osmi, o prefeito assume no dia 1º de janeiro. Ele sempre assume no inverno. Ele assume no mês de janeiro e fevereiro e março concentra 90% das enchentes. Sim. Então, quem assume 1º de janeiro já tem que assumir preparado, com um plano de contingência, com um trabalho de limpeza, de desobstrução dos igarapés. Já assume preparando a abertura do ano letivo. Já assume preparando a questão da saúde, principalmente para as doenças do inverno. E esse ano nós tivemos dengue, explodiu a dengue. Por falta de trabalho, porque a prefeitura e o prefeito, nós tínhamos uma operação inverno de limpeza, recolhimento de entulhos, um mutirão, prefeitura e governo. Aí ele diz assim, não, vou acabar com a operação inverno. A prefeitura vai trabalhar onde? Não tem nem operação inverno, nem operação verão. Não fez nenhuma coisa nenhuma. Então nós estamos, o Igarapé São Francisco está sofrendo com a falta de atitude. Eu encontrei nas visitas agora, árvore caída da enchente, que não foi retirada. Encontrei até carcaça de carro que com a enxurrada saiu da oficina e foi para dentro do Igarapé e não foi retirado. O que acontece? Quando o inverno chegar e a chuva chegar, transborda de novo, Osmir. Então, o prefeito tem que trabalhar no calendário. Nós temos aqui 2 estações bem definidas. É o inverno com muita chuva, janeiro, fevereiro, março, abril. Depois vem o verão que está cada vez mais seco. O prefeito precisa no inverno cuidar da enchente, priorizar a socorro às famílias, a limpeza dos igarapés, se preparar para a abertura do ano letivo e tem que olhar para o verão para dizer, eu não posso estar no auge do verão, Narciso, licitando obra. No verão tem que estar executando. Então, enquanto tem uma equipe cuidando para fora dessas ações emergenciais, tem outra equipe preparando contratos, licitações e tudo para quando o verão chegar, eu já tenho empresa para fazer manutenção de rua, para fazer investimentos, para trabalhar na recuperação das zetas. Dá para fazer em paralelo. Dá para fazer em paralelo se tiver uma boa organização. O que eu vejo hoje é muito improviso. Muito improviso. Ô Marcos, vamos agora à nossa Constituição. Para você ver que, neste particular, ela foi bastante paradoxal. O serviço de abastecimento de água, de esgoto e de drenagem fluvial, segundo a nossa Constituição, é de responsabilidade municipal. Perfeito. A Constituição determina isto. Foi um erro gravíssimo de nós, constituintes. Por quê? Porque esse serviço demanda altíssimos recursos. A esses serviços foram passados para o governo do Estado e em todos os estados do Brasil, não teve exceção, inclusive aqui no Acre. Quando o Tião Bocalhau, que eu tenho por ele um profundo respeito, quero lhe dizer isso, não lhes assegurei o voto, se elegeu prefeito de Rio Branco, eu disse, prefeito, na sua campanha você prometeu municipalizar o serviço de água e esgoto. Não faça isto, porque você vai provocar um rombo nos cofres dessa prefeitura de Rio Branco, que esse serviço, em vez dos seus trampolim para a política, será um tobogã. E você vai manter os serviços municipalizados ou vai tentar devolvê-lo ao governo do Estado? Ô Narciso, eu penso que essa responsabilidade pela Constituição, eu estou diante dos constituintes aqui, ela é municipal. Está na Constituição. Eu não pretendo devolver, até porque eu não teria esse direito. Legalmente, você não devolve o que é da sua responsabilidade. Essa reversão teria que ser provocada pelo Estado, com a anuência do município e a autorização da Câmara, como foi feito naquela ocasião, quando o prefeito era o Angelino. Então, é uma ação que é do município.
Por isso que o nosso plano contempla um conjunto de investimentos emergenciais. Nós fizemos um plano de 4 anos de investimentos, que começa no primeiro ano na reforma das 2 ETAs, na ampliação da capacidade de tratamento da ETA 2, no refazimento, na reconstrução dos tanques, que inclusive um agora teve um colapso. A torre tem que voltar a funcionar e tem que ter bomba reserva. Nós não podemos estar numa situação que a bomba quebra para tudo. Então, nós vamos buscar, tão logo a eleição termine, e se o povo de Rio Branco escolher o Marcos Alexandre prefeito, que a bancada federal assuma de nos ajudar com destinação de recursos. Porque nós temos hoje uma oferta de recursos de emenda que não tinha na minha época. Hoje um deputado indica 60 milhões, na minha época era 15, e não era impositivo, Osmir. Hoje o deputado indicou, tem que ser liberado. Fora as emendas de bancada. E ainda tem as emendas especiais que o STF está discutindo, que é chamada emenda PIX, que cai direto na conta da prefeitura. Então, eu vou buscar para que nós temos que ter um investimento emergencial nessa. Na sequência, nós estamos construindo novos reservatórios, principalmente na parte alta. Então, estou te respondendo. Além de valorizar e motivar os trabalhadores do SAERB, que são homens que conhecem o sistema, são guerreiros e estão trabalhando para isso. Então, respondendo, Narciso, não tenho intenção de devolver para o Estado, muito menos de provocar a reversão. A responsabilidade é do município e nós vamos fazer um trabalho, se Deus quiser, e o povo assim escolher o Marcos Alexandre com muita responsabilidade do tema de água. Marcos Alexandre, deve constar do seu plano de governo, mas eu vejo poucos candidatos falarem sobre um problema que eu acho fundamental no município. Toda a Europa tem saneamento básico. Estados Unidos e até alguns países da América Latina. O saneamento básico do Brasil é insignificante, no geral. E no Acre também é brincadeira o percentual de saneamento básico. Ora, saneamento básico é saúde, nação. Você, falta de saneamento básico, você enche as UPAs, muitas vezes, de pessoas doentes. O que eu me lembro mesmo aqui, que deu um pontapé inicial bem grande aqui no saneamento básico, foi o senhor Flaviano Melo, o governo Flaviano Melo. Eu vivi essa época. Sim, eu sei, você está aqui há quase 100 anos. Os cogumelos, os reservatórios elevados, reservatórios apoiados. E a cidade toda esburacada no centro, em virtude de estar implantando o saneamento, isso eu me lembro muito bem. Qual, eu não vou dizer prioridade, mas o que você faria para aumentar esse percentual de saneamento necessário para Rio Branco? Olha, Osmir, a primeira coisa, nós precisamos reformar as 2 ETAs na Baixada. A ETA 2 precisa de um trabalho de ampliação por conta da condição que ela se encontra. Esse é o primeiro trabalho 01, é a captação. As adutoras de água bruta e água tratada. Mas eu falo também de esgoto. Sim, vou responder já. Água bruta e água tratada. E precisamos fazer um trabalho de recuperação e de combate às perdas. Porque nós temos uma perda que beira os 50% da água que é colocada na rede e a que chega na casa das pessoas. E hoje você só identifica quando já está ali vazando no asfalto. Então esse trabalho que tem que ser feito com pressão, o monitoramento da pressão da rede para saber onde é que está tendo perda. E não só porque tem perdas que a água vai direto para o sistema de drenagem e você não vê. Então esse trabalho nós temos que fazer. E a construção de novos reservatórios, visto que os últimos reservatórios ou foi o Maurinho ou foi o Flaviano, principalmente na parte alta. A questão do esgoto é que nós temos muitas estações de tratamento que são compactas, ou seja, são estações isoladas, construídas nos conjuntos. Exemplo, ali na Baixada, Carandá e Cabriúva, na parte alta, região do Santa Cruz, no Calafate, Jequitibá, Aroeira, isso, Ribeiro. Esses conjuntos, eles não estão conectados com uma rede. Eles são estações compactas, rede compacta, mas já não tem a bomba, o local já não está cuidado, então não está funcionando. E as ETAs, que o plano diretor prevê 4 grandes ETAs, elas precisam ser reativadas. Então, o trabalho
para a questão do esgoto é ainda maior do que o de água. É ainda maior, e tu tem razão. Vai demandar muito investimento. Nós vamos começar pela água e vamos apresentar no Ministério das Cidades o investimento que a gente precisa buscar para a questão O Marcos Narciso Alexandre, Mendes e Osmir, nós temos 2 minutos para encerrarmos o programa. Suas considerações finais, doutor. Marcos Alexandre, eu sou o engenheiro mais antigo do Acre, sabia disso? Pois é, já me tinha me falado. Quando eu cheguei aqui em Rio Branco, que trouxe a primeira reta escavadeira para Rio Branco, a cidade todinha foi olhar como aquela máquina trabalhava mecanicamente. Não tinha, o povo do Acre não conhecia nem uma reta escavadeira. Mas mesmo assim, as obras de saneamento elas são muito ingratas. A despeito da sua extrema utilidade, quando se acaba de executá-la, você enterra. Ela não promove os seus executores. É isso que dificultou o saneamento básico no Acre e no restante das cidades do Brasil. Eu imagino, o Narciso, que esse debate da água, ele entra campanha, sai campanha, ele aparece. Né? É. Então eu não quero transformar isso em bandeira política, porque a gente sabe que a população espera coisas concretas, né? E o povo de Rio Branco já me conhece, sabe que eu não sou de ficar prometendo. Eu fui um dos prefeitos que tiveram o maior desempenho no país entre proposta e execução. Então, eu vou sim, como engenheiro, como você, não tanto tempo de formação, eu sou engenheiro há 25 anos, mas eu vou fazer o meu melhor para melhorar o sistema de saneamento da capital. Daniel Cabral, por gentileza. Osmir Lima. Daniel, você me ajeita aí, Daniel. Não, eu não vou levar mais tempo do que isso, não. Primeiro, agradecer a presença do Marcos Alexandre aqui no programa, que ele tem uma agenda super apertada. Marco Narciso veio para cá como engenheiro com o Neltel Maia. Ele já veio acompanhando a comitiva do Neltel Maia. Então, realmente, é o mais antigo, né? E foi um prazer enorme conversar com você. Mudou o Seringal, volta da empresa, 1882, é isso? Eu não sei como ele não viu que não dá para construir uma cidade em volta de rios em formação, mas isso naquele tempo ele era muito novo, né? Não compreendia bem isso. Mas foi um prazer enorme, nós agradecemos aqui, em nome de todos nós aqui, a sua presença. Iremos conversar também com os demais candidatos, para que a população tem que entender uma coisa, Marco. Isso é importante, não só o TRE, mas os democratas, os cidadãos de bem, explicar que as pessoas devem votar naquele candidato que ele acha que pode realizar melhor para o seu bem. Você vai representar, se ganhar a eleição, a população de Rio Branco. Então ela tem que examinar quem é que pode realizar melhor uma administração. É A, ou B, C ou D. Não é? Tá certo. Não pode vender voto. Muito bem. Vender voto, só um minuto, mas além de ser um Nós crime, vamos cumprir o horário eleitoral é uma do perversidade com os nossos netos e bisnetos. Amém. Para o futuro. Marcos Alexandre, Obrigado, senhor presidente. Leve consigo a lembrança aqui do programa Pronto, na arte do muito Daniel obrigado, Cabral. Daniel, muito obrigado. Gostou da Obrigado. arte? Gostei, sim, gostei. Foi um prazer recebê-lo aqui, Até Marcos mais Alexandre. novo. Obrigado, Muniz. Você tem 30 obrigado, segundos aí Narciso. para as suas considerações Obrigado, finais. Osmir. Quero agradecer você que está em casa nos assistindo. Tenha certeza que a nossa caminhada é propositiva, é de proposta, é de projeto. Nossa campanha é uma campanha limpa, uma campanha que não agride, que não ataca ninguém. Muito pelo contrário. Todo o tempo que eu tiver vai ser para dialogar com você que está em casa, com as pessoas que estão acompanhando, sobre os problemas e aquilo que a gente pode fazer por Rio Branco, com responsabilidade, como eu já fiz durante 6 anos. Então, quero agradecer e desejar uma semana abençoada para todas as famílias da nossa cidade e agradeço a oportunidade. Sucesso. Dia 6 de outubro, vote 15 para prefeito. Pela nossa escala aqui, o entrevistado de amanhã será o candidato do Partido Novo, o deputado estadual e advogado Emerson Jarudi. Muito obrigado a todos pela audiência, boa noite e até amanhã, se Deus quiser.